Hoje vamos explorar um dos maiores e mais intrigantes mistérios da Bíblia: o mundo antes do dilúvio. Um tempo onde a humanidade vivia sob circunstâncias completamente diferentes das que conhecemos hoje. Imagine um mundo em que as pessoas viviam centenas de anos, onde o pecado ainda não havia se espalhado tão amplamente e onde a terra era cheia de beleza e potencial. Mas, em meio a essa aparente paz, o coração humano estava se corrompendo e a violência se espalhava. Até que um homem, Noé, foi escolhido por Deus para preservar a criação de sua justiça. Mas o que aconteceu antes de Noé e do dilúvio? Quais eram as características desse período antediluviano? Como a humanidade chegou a um ponto tão crítico? E quais sinais podemos aprender com isso para nossa própria jornada de fé? Vamos nos aprofundar nessa história fascinante, entendendo o contexto bíblico, os personagens misteriosos e as lições que permanecem relevantes para nós hoje. O mundo antediluviano é descrito na Bíblia como um período único, com condições de vida que parecem impossíveis de se imaginar. Um dos aspectos mais notáveis desse tempo é a longevidade das pessoas. Adão, por exemplo, viveu até os 930 anos. Matusalém, o homem mais velho registrado na história bíblica, alcançou a impressionante marca de 969 anos. Mas como isso era possível? Uma teoria bastante conhecida sugere que a longevidade pode estar relacionada a um fenômeno natural chamado dossel de vapor, uma camada de vapor d'água que cobria a Terra antes do dilúvio. Esse dossel teria funcionado como um filtro, impedindo a radiação solar excessiva de atingir a Terra e criando um clima ameno e propício à vida. Além disso, essa camada teria agido como uma espécie de proteção, ajudando as pessoas a viverem por tanto tempo. Mas, com o dilúvio, essa camada foi rompida, e o clima e a natureza da Terra mudaram drasticamente, tornando impossível a longevidade como antes. Outro aspecto intrigante desse período são as figuras misteriosas mencionadas no livro de Gênesis, os Nefilins. Eles são descritos como gigantes, filhos dos filhos de Deus e das filhas dos homens. A origem exata dos Nefilins tem sido um enigma por séculos. Alguns estudiosos acreditam que os filhos de Deus eram anjos caídos, que, ao descer à terra, se uniram com mulheres humanas, gerando essa raça híbrida de gigantes. Outros, porém, defendem que os filhos de Deus eram simplesmente descendentes de Sete, filho de Adão, e que as filhas dos homens eram de linhagens mais corrompidas, como a de Caim. Seja como for, os Nefilins representam uma transgressão profunda, uma mistura do espiritual com o humano, algo que provocou a ira de Deus e se tornou uma das razões para o dilúvio. Eles eram símbolos de força, mas também de violência extrema e corrupção, atuando como uma força destrutiva dentro da sociedade humana. Além dos Nefilins, a Bíblia descreve o crescente nível de violência e corrupção no coração humano. Gênesis diz que a maldade do homem era muita na terra, e toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. A humanidade, de maneira geral, havia se afastado de Deus, preferindo seguir seus próprios desejos e paixões. A história de Caim e Abel já havia mostrado como a violência poderia surgir entre irmãos, e, com o tempo, essa violência se espalhou por toda a terra. A moralidade caiu por completo, e as práticas mais imorais eram comuns. Lameque, um descendente de Caim, é um exemplo disso. Ele se vangloriou de suas ações violentas, afirmando que, se Caim fosse vingado 7 vezes, ele seria vingado 70 vezes 7. Esse comportamento é um reflexo claro do quão longe a humanidade tinha ido na corrupção e no desprezo pela moralidade e pela vida. Mesmo assim, havia uma esperança. Em meio a tanta escuridão, havia um homem justo, Noé. Noé foi descrito como justo, íntegro entre seus contemporâneos e alguém que andava com Deus. Isso não significa que Noé fosse perfeito, mas que ele foi escolhido por Deus por sua fidelidade e obediência em um mundo corrupto. Ele foi chamado para uma tarefa monumental: construir uma arca que preservaria sua família e uma amostra de todas as espécies de animais. Mas construir uma arca não era apenas uma tarefa física, era também um ato de fé. Durante 120 anos, Noé trabalhou na construção da arca, enfrentando o escárnio e o ridículo de uma sociedade que ignorava completamente os avisos de Deus.
Ele pregava, mas poucos o ouviam. A arca em si era uma estrutura impressionante, com 450 pés de comprimento, 75 pés de largura e 45 pés de altura. Era o suficiente para abrigar Noé, sua esposa, seus filhos e as esposas deles, além de representantes de todas as espécies animais, tanto limpas quanto imundas, de acordo com a ordem de Deus. Quando a arca ficou pronta, as águas começaram a subir. O dilúvio foi um evento cataclísmico de proporções inimagináveis. A Bíblia diz que as fontes do grande abismo se romperam e que as comportas do céu se abriram, o que resultou em chuvas torrenciais e erupções submarinas que inundaram a terra. As águas cobriram até as montanhas mais altas, e tudo o que não estava dentro da arca foi destruído. Imagine a cena: 40 dias e 40 noites de chuva, sem cessar, cobrindo todo o planeta. O mundo foi transformado de forma irreversível. Mas, dentro da arca, Noé e sua família estavam seguros, cumprindo o plano divino para preservar a vida na terra. Esse evento não foi apenas um julgamento, mas também um ato de misericórdia. Deus deu à humanidade 120 anos para se arrepender, mas, ao final, apenas Noé e sua família permaneceram fiéis. Depois que o dilúvio cessou, as águas começaram a baixar, e a terra foi novamente revelada. Quando Noé e sua família saíram da arca, Deus fez uma promessa, simbolizada pelo arco-íris. Ele prometeu que nunca mais destruiria a terra com um dilúvio. Mas, embora a terra tenha sido renovada, as condições de vida não seriam mais as mesmas. O clima mudou, a longevidade humana foi drasticamente reduzida e a terra, antes tão fértil, passou a exigir mais esforço e trabalho para sustentar a vida. O dilúvio, no entanto, carrega lições profundas. Ele nos lembra da gravidade do pecado, da necessidade de arrependimento e da fidelidade a Deus em meio à adversidade. Ele também nos ensina sobre a misericórdia divina, que, apesar de todo o juízo, oferece uma oportunidade de recomeço e renovação. A história de Noé é uma chamada para a obediência. Mesmo em tempos de crise, como os que enfrentamos hoje, é possível viver com fé e retidão. E, acima de tudo, o dilúvio é um lembrete de que, embora o juízo de Deus seja real, sua misericórdia sempre prevalecerá. Ele sempre fornecerá uma maneira de salvação para aqueles que o buscarem. Se você gostou deste conteúdo e deseja continuar explorando mais sobre a Bíblia, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar este vídeo com seus amigos. Juntos, podemos aprender mais sobre as histórias que moldam nossa fé e nos aproximam de Deus. Até o próximo vídeo.